boa noite. Hoje recebemos aqui o nosso convidado Renato Lima. Olá, boa noite. Já apareceu aqui algumas vezes. E hoje, nesse talk show, vamos colocar um pouco mais sobre o tema do esporte, né? Coisa que esse cara aqui sabe um pouquinho só, né? Mas eu vou tentar tirar alguma coisa dele. Vamos ver se ele sabe alguma coisa sobre esporte. Só um pouco. Só um pouquinho só, nem entende da área, mas tá bom, né? Tá ótimo. E, bem, deixe seu like, compartilhe este vídeo. Se você acha esse tema importante, mande para os outros. É um tema essencial na vida do cristão. E, Renato, pela sua experiência de vida, quais são os principais benefícios do esporte? Qual é a sua principal importância? Bom, o esporte, ele é uma ferramenta que, em tese, deveria ser utilizada desde a formação, desde os primeiros estágios de amadurecimento do ser humano. Faz parte da educação, Faz né? parte da educação. Hoje você tem pessoas da psicomotricidade, por exemplo, que dizem que o desenvolvimento cognitivo ele começa a partir do desenvolvimento motor, né? Então, o ser humano ele foi feito pro movimento e negar isso é negar a realidade. Então eu digo que a primeira necessidade do esporte na vida do ser humano é justamente que ele consiga viver, porque o ser humano ele não vai viver bem se a casa dele, se o aparelho locomotor dele não está bem. A principal importância do esporte na nossa vida é que precisamos viver bem. Se nós queremos ser bons maridos, bons padres, bons santos, nós precisamos viver bem. E se nós não utilizamos não temos saúde física, isso se torna muito difícil. E acho que até olhando para o lado um pouco mais filosófico, porque a alma, né, quem o princípio unificador e quem dá a vida, o corpo, que é matéria, ele recebe a alma, né? E essa é a junção, ser humano é corpo e alma. E conforme o corpo ele vai ficando indisposto para a alma, né? Vai tendo essas desordens, que é a doença, né? Que a doença é um hábito meditativo, uma desordem, uma indisposição do corpo, e chega a tal ponto que o corpo está de tal modo indisposto que a alma sai. Exato. Mas o que dá as principais atividades do homem, as suas operações mais elevadas da inteligência, da vontade, é a alma que dá o ser ao homem. Então, quanto melhor está disposto o corpo para receber a alma, em certo sentido, até a pessoa pode ser mais humana, aplicar aquilo que é de mais elevado. Com certeza. E aí o próximo benefício que eu vou falar da prática esportiva ele é uma ferramenta excelente para adquirir virtudes. Porque você não consegue crescer no esporte, inicialmente, se você não tiver o mínimo de fortaleza para perseverar. Né? Virtude da constância, que nasce ali da fortaleza. Então, o esporte ele é desagradável. Porque o nosso corpo ele busca a homeostase, que é o equilíbrio, que é a economia de energia. Se a gente for olhar de um ponto de vista mais evolutivo, o nosso corpo ele tem mecanismos para preservar a nossa vida. Né? E por isso ele é econômico. Ele sempre vai buscar o que é mais confortável. Só que o que é mais confortável não necessariamente é o melhor para nós. Nós precisamos estar utilizando nosso corpo de uma forma que ele consiga, claro, preservar a própria vida, mas que ele consiga ter um bom funcionamento. Então, se você deixa um carro parado, sem ligar ele, sem andar ele, a bateria dele vai arriar. E nosso corpo é a mesma coisa. A gente não precisa sobrecarregá-lo, mas nós também não precisamos deixá-lo parado. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. E o movimento é necessário aí. E para que nós possamos sair dessa homeostase, sair dessa zona de conforto, nós precisamos adquirir um mínimo de virtude da fortaleza, que é uma das virtudes mais essenciais quando se pensa numa prática esportiva de mais intensidade, porque você está lutando contra si mesmo. Às vezes a gente pensa que é contra o corpo, mas normalmente quem fala aqui primeiro é a mente, porque é na virtude que a gente trabalha. Quando você está correndo, por exemplo, eu aprendi a gostar de correr agora. Eu sempre fui do bodybuilding, fisiculturismo, odiava a corrida, mas eu me forcei a aprender a gostar de correr e no começo foi uma forma de adquirir mais virtude da fortaleza, porque eu odiava fazer aquilo, até eu começar a sentir prazer no negócio.
E você também tem a questão da virtude da temperança, porque você precisa se alimentar bem, porque senão você não vai ter resultado. Pô, legal, eu tô puxando mó ferro na academia, mas eu não tô comendo a quantidade de proteína necessária. Ou eu tô comendo muita guloseima, muito doce, mesmo treinando, eu estou engordando. Você tem a virtude da prudência, porque é prudente cuidar da saúde. E a virtude da justiça, porque é justo que nós possamos estar aptos a dar a Deus e ao próximo o nosso melhor, certo? E como nós vamos dar o nosso melhor se nós não temos capacidade disso por culpa nossa? Porque uma fatalidade, uma doença pode impedir que nós possamos dar o nosso melhor, né? Pô, eu estou com uma doença grave, eu não posso servir melhor o próximo com isso. Mas se eu estou doente por inatividade, eu tenho culpa nisso. E aí eu entro para o terceiro benefício. Uma pessoa que pratica esportes, ela é apta a servir. Então, uma catástrofe, um desastre, ou mesmo as coisas do dia a dia, nas necessidades corriqueiras do próximo do dia a dia, existe a necessidade de que sejamos aptos fisicamente a servir. Então, se eu não consigo carregar a sacola de compra da minha avó, eu não posso servir a minha avó. Ou, por exemplo, eu lembro que eu vi uma caixinha de perguntas de influenciador que o cara falou assim, cara, minha mulher desmaiou e eu não consegui pegar ela no colo para levar ela no carro, eu tinha que chamar o porteiro do prédio. Ou mil e uma coisas que podemos fazer, né? Na missa, servir, levar cruz, fazer qualquer coisa. Se nós não estamos fisicamente capazes, por culpa nossa, nós precisamos buscar o esporte para isso. Então, eu elencaria esses 3 principais benefícios, né? Conseguir viver bem, adquirir virtudes e servir. Acho muito interessante que você falou das virtudes, porque você citou as 4 virtudes cardeais, né? Sim. E como sabemos, as virtudes cardeais, né, que entram nas virtudes morais, elas têm justamente esse nome de cardeal por causa de ser uma dobradiça, ou seja, essas virtudes, elas levam às várias outras. Sim. E por quê? Porque a virtude da prudência tem como seu sustento próprio o intelecto, potência dá o intelecto. A virtude da justiça, como você falou, tem a vontade, que é uma potência da alma. A virtude da temperança, ela regula o nosso apetite concupiscível. E a virtude da fortaleza, ela regula o nosso apetite irascível. E esse daí são, digamos, todas as potencialidades do homem, é meio que abrange o homem inteiro. Sim. Então, essas virtudes levam a muitas outras virtudes, ou seja, você vê que interfere no homem totalmente. Por exemplo, na virtude da temperança, nós temos a humildade, que depende dela, a castidade. Na virtude da fortaleza, a magnanimidade. Sim. Então, você vê que o esporte até influencia no ser humano como um todo, bem com as virtudes. Com certeza. E como eu tinha falado no World Talk Show, as pessoas antigamente elas tinham um estilo de vida mais ativo naturalmente, porque os trabalhos eram mais braçais. Então você não tinha essa necessidade tão grande de ir falar, chacoalhar o homem e falar, você precisa se mexer, porque ele se mexia para viver. E hoje em dia nós temos. E uma coisa que provavelmente você já está acostumado a ver é que pessoas que têm alguns problemas de saúde mental costumam ser inativas. Exatamente. E o exercício físico, a atividade física é um empurrão para melhor da saúde mental. Não dá para você separar hoje ou sempre, né? Porque é do ser humano, não dá para você separar a atividade física da saúde mental. E é um dos males que nós vamos ver crescendo, infelizmente, os males de saúde mental, por muito tempo pelo menos, e que a gente precisa olhar para o ser humano e falar, tem muita coisa de errado no nosso estilo de vida. E se nós temos a prudência de analisar e saber que precisamos mudar por isso aqui, nós precisamos ir fundo. Então, para o bem da saúde mental das pessoas também, um estilo de vida ativo é essencial. Não é só por questão estética. E falando dessa parte de saúde, sabe me dizer quais são os benefícios que o esporte traz para o cérebro? Sim. Bom, nós sabemos que o cérebro ele tem uma capacidade de neuroplasticidade, né? Ele se adapta de acordo com os estímulos que você dá, o seu estilo de vida.
E o esporte, ele já foi provado como um potencializador muito grande de estímulos positivos. Então, pessoas fisicamente ativas tendem a ter um aumento de conexões neurais, eles tendem a ter uma facilidade de processamento de traumas, inclusive, uma capacidade de aprendizagem melhor. Uma pesquisa que eu vi há um tempo atrás, eu não vou saber de cabeça, mostrava que movimentos laterais dos olhos ajudam a processar melhor os traumas. Esses movimentos são muito utilizados em esportes a céu aberto. Então, por exemplo, eu tenho um trauma, problema de ordem X na minha vida e eu tenho dificuldade de lidar com esse trauma. Então eu vou correr na rua. E o seu trauma vai melhorar, porque você está fazendo um movimento de lateralização dos olhos por conta de localização espacial. Eu estou fazendo exercício ao ar livre, eu preciso me localizar fisicamente, para que eu não aconteça nenhum acidente, que eu não caia, que eu não bata. E aí você vai processar melhor esse trauma. Então, o exercício físico ele tem uma capacidade de regenerar melhor o cérebro. Através desse processamento melhor de traumas, ele melhora a quantidade de conexões neurais e você tem os benefícios indiretos dos exercícios, são como, por exemplo, a melhora do sono. Então, hoje em dia, nós temos um problema de que... Eu digo que o maior problema do ser humano atual é que ele não dorme direito. Ele não faz uma higiene do sono decente, ele dorme menos horas do que deveria e ele está muito exposto à luz não natural, luz artificial. E o exercício físico, como ele sendo um agente de melhora do sono por diversas razões, inclusive a fadiga, ele consequentemente melhora a recuperação do cérebro, porque um ciclo circadiano bom, ele é essencial para que tenhamos uma saúde mental boa e uma saúde cerebral, geral, neural, boa. O ciclo circadiano seria toda aquela relação do cortisol com a melatonina, não? Também, isso engloba muitas coisas, porque o ciclo circadiano, né, que é todo o ciclo que nós fazemos de sono, ele começa a partir do momento que a gente acorda, né? Que vai a dica aí, primeira coisa que você faz quando você acorda, para você dormir bem, é você acordar e buscar luz natural. Você pode ver os animais, por exemplo. A primeira coisa que os animais fazem de manhã é ir buscar uma fonte de luz natural. Por quê? Quando a luz natural bate nos nossos olhos, ela é refletida, levada como informação até uma célula chamada células clock, que começa a regular nosso ciclo circadiano. Então a gente começa a regular nosso sono logo quando a gente acorda. E junto com o exercício físico e a utilização de luzes menos artificiais, ou pelo menos luzes que simulam luzes naturais, né? Tipo, luzes mais amareladas, mais vermelhadas, a gente consegue dormir melhor. Isso faz um benefício gigante para o cérebro. Só olha que interessante. E assim, por toda essa questão cerebral e etc, acho que até psicológica também, você tem algum horário em que você acha melhor ir na academia? Digamos, sei lá, é melhor ir de manhã, sempre que possível. É melhor sempre ir à noite. Você acha que tem algum horário que compensa mais Sim, ir na academia? com certeza. E o melhor é de manhã. De manhã? De manhã. Eu vou explicar por quê. Você acordou, você vai, se você fizer uma higiene do sono legal, você já vai buscar luz natural, você vai ter uma liberação de cortisol, que vai te preparar para o dia. Você já vai começar o seu dia liberando a quantidade de hormônios bem regulados para que você faça suas atividades. Fazendo os exercícios físicos durante o dia, você vai ter uma liberação de endorfina que já vai te deixar com um sentimento de satisfação melhor. A sensação de que ganhei o Que é a dia, sensação de que eu cumpri o meu primeiro dever do dia, né? E os primeiros deveres do dia, quando nós conseguimos cumprir, a gente tem uma tendência a não fracassar nos outros, porque a gente já tem aquele negócio de, já estou cumprindo o que eu preciso. Quando você acorda com o sentimento de já estou fracassando, a tendência é que você fracasse no resto do dia. E quando você faz exercícios físicos, você libera uma série de catecolaminas que vão te deixar mais em estado de alerta, né? Adrenalina, noradrenalina. Como você vai passar o resto do dia em atividade, seja no trabalho, no estudo, ou fazendo outras coisas,
e essas catecolaminas elas demoram um pouco para baixar, então você já vai começar o dia mais desperto. Você vai conseguir render melhor em tudo que você for fazer. A não ser que você faça um treino de um outro atleta e fique detonado, mas isso não é para a população geral. Não. Então, fazendo um treino bom, pesado, você vai ficar bem durante o resto do dia, você não vai ficar com a sensação de cansaço. Muito pelo contrário, você vai ficar suficientemente desperto e você vai chegar de noite já com essas catecolaminas baixas, o que vai promover um melhor descanso. O problema de treinar de noite é, além da academia cheia, justamente você libera muita adrenalina e noradrenalina, e mesmo que você consiga dormir depois, você não tem o melhor sono possível. Olha só que interessante. Justamente porque você está ali cheio de adrenalina e noradrenalina que não baixa na hora. Então, de manhã é o melhor horário, com certeza. E eu já ouvi falar, assim, nunca cheguei a estudar o porquê, mas dizem que ajuda mais na saúde mental o esporte aeróbico, digamos, com maior intensidade cardíaca do que o esporte não aeróbico. Você acha que tem alguma relação? Sim e não. Eu diria que o principal quando se trata de esporte é você encontrar o que você gosta de fazer. Entendi. Porque eu posso falar, cara, o melhor esporte para você melhorar na saúde mental é corrida. Mas eu odeio corrida, eu tentei bastante corrida, eu não consigo chegar. O meu negócio é ficar na academia puxando ferro. Então vá puxar ferro. Vá puxar ferro. Mas o melhor dos mundos, quando se fala de exercício aeróbio e anaeróbio, é a junção dos dois. Você tem uma modalidade, ou que você faça mais de uma modalidade, em que você consiga juntar as duas coisas. Porque você tem muitos benefícios, por exemplo, da parte anaeróbia, que é ganho de força, que é importantíssimo, principalmente pensando em envelhecimento, importantíssimo. E nisso eu colocaria uma musculação como essencial, mas você pode ter outras variações como calistenia, crossfit. E o exercício aeróbio ele vai ser essencial para a parte cardíaca, pulmonar, né? E para o coração. Que você tem algumas modalidades mais mistas, como a natação, por exemplo. Você trabalha legal a parte muscular e você trabalha também a parte cardiovascular. O essencial é que você pratique alguma dessas modalidades, mas se você puder fazer uma modalidade mais mista, como um crossfit ou uma natação, ou fazer as duas, que eu vejo que é o melhor dos mundos, com a musculação e qualquer outra atividade anaeróbia, você vai ter o melhor dos dois mundos. Porque pensando na parte de saúde mental, a musculação vai te proporcionar mais autoestima também, porque você molda melhor o seu corpo, você alcança a parte estética de uma forma mais fácil do que a corrida. A corrida ou outras atividades aeróbicas são limitadas. E você tendo essa parte mais da autoestima e a parte da melhora neural mesmo, do exercício cardiovascular de preferência em aberto, você tem o melhor dos dois mundos. Mas pensando, por exemplo, em uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está com um problema um pouco mais grave, que não tem condição de fazer os dois, eu recomendo realmente começar pela parte aeróbica, porque você vai ter resultados mais rápidos na questão de recuperação neural. Recuperação neural. Isso. E você acha que o esporte ele tem alguma relação na busca da santidade? A sua relação com o que ajuda? Com certeza. Voltando àquele tópico que eu tinha falado, antigamente as pessoas tinham trabalhos braçais. E por conta disso, a máquina delas, né, o corpo delas, funcionava bem. Consequentemente, você tinha um ambiente melhor para o espírito funcionar bem, para a alma funcionar bem. Hoje em dia, não tem como nós lutarmos contra o estilo de vida que nós temos, no sentido de as coisas não vão voltar a ser como antigamente, de termos trabalhos mais braçais, Sim. não vai voltar, sabe? A gente não vai voltar a morar no campo, a gente vai continuar morando nas cidades, a gente vai continuar cercado de tecnologia, a gente vai continuar tendo dificuldade de descansar. Então, pensando em adquirir virtudes e em cuidar da nossa saúde mental, para que estejamos aptos a buscar a santidade, nós precisamos do exercício físico. Mas existe também a questão de que o exercício físico ele é santificante na medida em que ele é sacrificante. Porque para você treinar, fazer qualquer tipo de modalidade, você precisa sacrificar algo. Você sacrifica tempo, sacrifica o esforço que você tem que fazer
E você, muitas vezes, vai ter que fazer uma coisa que você não quer fazer. Como, às vezes, eu amo treinar, mas eu odeio comer bem, fazer dieta. Pô, eu amo treinar, eu amo fazer dieta, mas eu odeio dormir em horário. Pô, eu amo todos esses três, mas às vezes eu queria sair com meus amigos e eu tenho que treinar. Então, falando que você não tem que sair com seus amigos de vez em quando. É bom, né? É bom. Mas o exercício físico, ele de alguma forma vai ser sacrificante para que você obtenha resultados. E ele pode ser transformado em oração, inclusive. Uma vez eu encontrei um escrito de Santo Inácio de Loyola, uma carta, em que ele recomendava ao irmão que o exercício físico, quando bem ordenado, ele pode se tornar uma forma de oração. Então, assim como o nosso trabalho pode ser uma forma de oração, como nossos estudos pode ser uma forma de oração, como nosso lazer pode ser uma forma de oração se nós oferecemos ele bem a Deus, o nosso treino também pode ser. Então, pô, eu não sou um monge, não vou ficar o dia inteiro rezando, mas quando eu estou na academia eu ofereço meu treino como oração a Deus. E eu tenho como benefício de que esse treino não me sirva para que seja um instrumento de vaidade, e quando ele é ordenado, ele é uma oração. Deus se agrada do que eu estou fazendo, porque ele vê que eu estou buscando ordenar o meu ser. Então, se eu estou buscando ordenar o meu ser e estou oferecendo ele como uma oração, ele é um instrumento de santificação do meu dia. Principalmente nos dias que eu não quero treinar. E não se enganem, não é porque eu sou personal trainer que eu quero treinar todo dia. Tem dia que a última coisa que eu quero ver na minha vida é uma academia. Mas são nesses dias que eu consigo santificar mais, meu dia. É incrível como que as coisas do dia a dia nos ajudam a santificar. Com certeza. Bem, Renato, foi uma honra aqui falar de esporte com você, né? Mesmo que você não saiba muita coisa assim. Diga que diga, vamos estar aqui. E, bem, curta o nosso vídeo, compartilhe com quem precisa e nos vemos até uma próxima. Boa noite, Renato. Boa noite.